Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Boa noite. Espero que vocês estejam bem. Olá, boa noite, aula. Seja bem-vinda, bem-vindo. Quem mais está por aí? Vamos, enquanto o pessoal está chegando, vamos aquecendo. Me falem aí a profissão de vocês, deixa eu entender um pouquinho. Oi, Natália, tudo bem? Cris? Vamos ver que profissões estamos. Vamos ver se hoje à noite vai ser de muitos nutricionistas ou não, né? Vamos ver como que nós estamos de categorias profissionais. Nutri. O pessoal tá chegando. Oi, Cíntia. Gilene. Dani Cielo chegou. Sejam bem-vindos. Tô vendo alguns nutris aí, hein? Acho que estaremos em maioria aqui. Entre nutricionistas. A maioria. Então tá bom. Oi, Milena. Seja bem-vinda também. Oi, Áurea. Seja bem-vinda. Que gostoso. Oi, Matheus. Matheus Nutri também. Ai, que bom. Estamos aqui em muitos nutricionistas, mas os outros profissionais também são bem-vindos, hein? Então tá bom. Então sejam bem-vindos. A gente vai começando aos pouquinhos. A ideia é não ter replay, né? A ideia é a gente tentar trabalhar aqui o máximo possível o conteúdo de hoje. Nutricionista também, da Imuti, antigo NASF. Ah, que legal, verdade. Eu acho que eu a conheço de alguns eventos, né? A gente já se encontrou. Muito bom, que gostoso. Seja bem-vinda. Então vamos lá, pessoal, vamos começar? Vamos aquecendo aqui os motores. Espero que vocês possam aproveitar o conteúdo de hoje, que seja uma noite para a gente, né, que está aqui ao vivo, bem proveitosa e que eu consiga mostrar para vocês um pouco da aromaterapia, né? Vamos tentar desmistificar alguns aspectos importantes da aromaterapia, trazendo também aí um arcabouço de segurança e fazendo aquele elo importante entre o que a teoria está mostrando para a gente e como que a gente vai colocar isso na nossa prática clínica, certo? Então, a ideia é essa. Fiquem à vontade para perguntar, conforme os comentários forem chegando, a produção vai colocando aqui para a gente também, e aí nós vamos esclarecendo ao longo da noite, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar. Então, hoje a gente vai falar sobre aromaterapia. Vamos tentar descomplicar aí esses aspectos da aroma com segurança, né? Esse é o ponto principal. Para quem não me conhece, eu sou nutricionista, tenho aí mais ou menos uns 20 e pouquinhos, já chegou aí em 21 anos de experiência na área. Tenho uma vivência, né, clínica e na docência também importante na área da fitoterapia, da aromaterapia, especificamente aí de uma forma mais recente, mas eu já explico para vocês essa questão da aromaterapia. E suplementação, tenho um mestrado em ciências pela Coordenadoria de Controle de Doenças da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, alguns cursos de pós-graduação, porque a gente também não para de estudar, nós estamos sempre aí, né, tentando se manter atualizados e abrir um pouco os horizontes, isso é importante. Então, eu tenho pós-graduação em fito, em nutrição clínica, suplementação, educação e saúde, que é uma área que eu atuo bastante também. E sou docente em várias instituições de ensino, na FAP Saúde, especialmente porque eu coordeno uma pós-graduação lá na FAP Saúde de fitoterapia clínica. Sou docente também nos outros cursos da FAPES, né? Lá, principalmente público médico, a gente tem alguns cursos de pós-graduação que são multiprofissionais, mas lá é uma instituição forte, né, nessa área médica. Na pós-graduação da USP, da São Camilo, do Instituto LG pela PUC Goiás e outras várias instituições aí de ensino. Tenho a oportunidade de participar lá do Conselho Federal de Nutrição, em uma comissão especial e transitória em PICS, práticas integrativas e complementares em PICS. Participei de vários grupos de trabalho aí que fizeram
que tiveram como um produto, né, do seu GT, as resoluções na área da fito, na área das práticas integrativas e complementares em saúde, da suplementação também. Então, tenho transitado nesses ambientes. Colaboro com o CRN3 como colaboradora técnica e consultora técnica da Asbram. E a minha missão é nessa área da educação, especialmente para capacitar profissionais de saúde para conseguirem aplicar essas terapêuticas, né, ampliar aí as abordagens de cuidado com segurança, com base científica e eficiência clínica também, que é um grande desafio para a gente, né? E aí, qual que é a proposta para hoje? O que vocês vão aí aprender hoje ou rever alguns conhecimentos que vocês já tenham construídos? A gente vai começar a falar da aromaterapia na ansiedade, o que a ciência prova, mas eu vou trazer um óleo essencial específico para a gente explorar, mostrando ali alguns estudos científicos, por que aquele óleo foi escolhido, qual que é a proposta de ação daquele óleo essencial e como que a gente aplica ali mesmo, né, na prática, como que nós vamos traduzir essas informações num receituário, por exemplo. Então, esse vai ser o nosso primeiro bloco. Depois a gente vai para fadiga, melhora de sintomas de fadiga e sono em pacientes em hemodiálise. A gente tem alguns estudos interessantes em pacientes com hemodiálise, e aí eu tentei trazer aqui para a gente refletir um pouco a questão da combinação de óleos essenciais, que se fala tanto. Eu trouxe um estudo que vai mostrar justamente essa associação entre dois óleos essenciais. E aí a gente vai conhecer um pouquinho sobre esses óleos, vou trazer algumas informações importantes para a gente refletir, especialmente ali, né, sobre método de extração, aplicação, uma forma de utilização para o primeiro estudo de caso, a gente vai tentar trabalhar com uma prescrição por via oral, e vou trazer as polêmicas em relação à via oral. Num segundo estudo de caso, a gente vai fazer por inalação, mas utilizando uma gase, e aí lá no terceiro caso, quando a gente for falar de alívio de tosses em resfriados, eu vou mostrar um estudo de caso cuja proposta também é trabalhar por inalação, mas de um jeito bem diferente, né? A gente vai resgatar aí dados de uso tradicional reconhecido. E aí, esse terceiro bloco, quando a gente falar de alívio de tosse, eu quero mostrar para vocês uma outra forma de compreender também a ciência na área, que é utilizando o uso tradicional reconhecido. Então, a gente vai passar por uma monografia da EMA, que é a Agência Europeia de Medicina, entender, né? Quem não tiver acostumado, a gente vai entender como que a gente pode usar esses dados e traduzir sempre ali, né, para a nossa prática. E finalizamos com alguns acessórios da aromaterapia, para que a gente consiga também sair um pouquinho, né, daquele básico e avaliar, dependendo do paciente, pode ser interessante trabalhar com um acessório diferente para melhorar a adesão, para tornar também ali a aromaterapia, né, algo mais gostoso, né, mais tranquilo para o paciente, tá? Eu vou utilizar o termo paciente, mas eu sei que tem pessoas profissionais que não gostam desse termo, mas acho que vai ficar mais fácil a nossa comunicação aqui, mas entendam como vocês aí interpretarem, né, que seja o adequado, o usuário, a pessoa que vocês estão atendendo, o cliente, assim por diante. Bom, então essa é a proposta para hoje. E aí eu vou começar contextualizando aqui a aromaterapia. Por quê? Quando a gente fala em aromaterapia, nós estamos falando de uma terapêutica que se utiliza dos óleos essenciais, que são obtidos de plantas medicinais. Então, a aromaterapia usa exclusivamente óleos essenciais. Porém, nós temos uma outra terapêutica que é a fitoterapia. A fitoterapia, ela se utiliza de vários derivados vegetais. Dentre esses derivados vegetais, nós temos os óleos essenciais. Então, os óleos essenciais estão também lá na fitoterapia, ok? Só que a fitoterapia, além do óleo essencial, tem o extrato fluido, tem o extrato seco, pode ser um extrato seco RDE, por exemplo, 3:1, 5:1, 25:1. Pode ser um extrato seco que tem uma padronização em um determinado marcador, então, Camellia sinensis, extrato de Camellia sinensis padronizado em 50% de epigalo-catequina galato, né? Quando esse marcador tem relação com a atividade terapêutica. Podemos ter, por exemplo, as tinturas, tintura 20% de uma planta X.
E também faz parte da fitoterapia a utilização dos chás medicinais, infusão, decocção e maceração, com a utilização das plantas secas, mas também, dependendo do caso, a utilização das plantas frescas. Ou seja, a aromaterapia é só um recortezinho, quando a gente pensa, né, nesse mundo muito maior da fitoterapia, a aromaterapia é só um recortezinho dessa terapêutica que se utiliza dos óleos essenciais das plantas medicinais, que são aromáticas, tá bom? Então, quem tem formação em fitoterapia já trabalha provavelmente com óleos essenciais. Existe uma peculiaridade, estamos aqui em maioria entre nutricionistas, nós temos uma peculiaridade na legislação para o nutricionista, que é a seguinte: o CFN, ele regulamenta a prática da fitoterapia. Então, o nutricionista habilitado em fitoterapia pode se utilizar nas suas prescrições dos óleos essenciais. Porém, a via de administração regulamentada para o nutricionista que atua com fitoterapia é a via oral. Via oral e enteral, incluída submucosa, excluída via ano-retal. Se você tem habilitação em fitoterapia, você é nutricionista, tem habilitação em fitoterapia, você só vai conseguir trabalhar com óleos essenciais por via oral, ok? Via oral e enteral. Que a enteral, a oral está dentro da enteral, né? Se você quer trabalhar com outras vias de administração, aí você precisa ter uma habilitação em aromaterapia, certo? Porque com habilitação em aromaterapia, são várias vias de administração passíveis aí para o nutricionista, certo? Se você não é nutricionista, tem outra formação, e aí você precisa entender qual que é a regulamentação vigente, né? O que o seu conselho exige para que você consiga trabalhar com a aromaterapia. São várias as classes profissionais que conseguem trabalhar com a aromaterapia: o biomédico, o médico, o farmacêutico, o biólogo. Então, são vários profissionais. Mas aí vocês precisam entender qual é a regulamentação específica e quais são esses detalhes. Para o nutricionista, se ele já tem habilitação em fitoterapia, nós podemos apresentar, né? O nutricionista pode apresentar lá para o conselho uma formação de 60 horas em aromaterapia. Se ele não tem habilitação em fito, ele precisa apresentar um somatório aí de certificados ou um certificado com 120 horas de formação em aromaterapia, certo? Então, esse é o ponto central. Muito bem. Vamos lá. Vamos começar naquele nosso primeiro bloco. Então, a gente vai falar um pouquinho de um estudo de caso em que nós vamos utilizar um óleo essencial para melhorar ali um estado de ansiedade. Quando a gente fala em ansiedade, isso é bem complexo, né? A ansiedade aí, ela pode trazer implicações adversas tanto no bem-estar subjetivo como na saúde física. Então, ela é definida como estado de extrema apreensão, incerteza, medo, e resulta aí de uma antecipação de uma ameaça futura. A pessoa está sempre pensando, né, no que pode acontecer, está sofrendo com aquela situação. Então, isso traz repercussões físicas, mentais, entre outras esferas. Então, a gente tem uma preocupação, acho que depois da pandemia, a partir da pandemia, isso se tornou mais relevante ainda, mais discutido, e a gente sabe a importância de auxiliar também no manejo desses sintomas. Só que a gente tem dois contextos, eu vou separar em dois contextos, né? Onde a gente tem aqui um estado de ansiedade transitório, em que a gente tem, por exemplo, um período pré-cirúrgico, nós temos alguns estudos clínicos que investigam isso. Por exemplo, antes de uma laparoscopia para retirada de vesícula biliar. Então, o paciente vai se submeter a uma colicistectomia e aí o estudo investiga, né, a utilização dos óleos essenciais na redução desse sintoma transitório ali de ansiedade. Trabalho de parto, tem muitos estudos com trabalho de parto, que o óleo essencial ele pode auxiliar, alguns óleos essenciais especificamente podem auxiliar nesse processo, mitigando essa ansiedade, na presença de algumas doenças, em momentos aí pré-teste, pré-vestibular, pré-concurso público, etc. Pré-exames laboratoriais, alguns exames laboratoriais às vezes invasivos, né? Também nós temos estudos clínicos nessa área, procedimentos odontológicos e assim por diante. Mas existem os casos complexos,
onde nós temos aí transtornos, por exemplo, de ansiedade. Aqui é só um recorte da literatura, mas tem vários outros transtornos de ansiedade, como, por exemplo, transtorno de ansiedade generalizada, que é a TAG, ataques de pânico, síndrome do pânico, transtornos fóbicos específicos e etc. Então, é uma lista muito grande. Um transtorno, talvez mais comum, mais frequente, quando a gente vai ver as estatísticas, essa é uma referência mais antiga, mas se a gente for olhar as referências mais atuais, vocês vão ver que a TAG continua sendo um transtorno muito frequente e ela tem um impacto social, se a gente for pensar, e para a própria pessoa, obviamente, muito grande, né? E ela é compreendida aí como um transtorno leve, claro que isso pode variar também de gravidade, e ela é avaliada como algo crônico. E aqui eu queria chamar a atenção para o seguinte: nós temos ferramentas importantes na nossa prática clínica. A aromaterapia é uma, que amplia aí as nossas abordagens de cuidado. Nós temos a fitoterapia, entre outras. Só que nós temos que ter muita clareza qual é a nossa competência técnica, a nossa área de atuação e os limites também das nossas profissões, né? Quando a gente tem transtornos de ansiedade, esses transtornos, eles vão implicar em um tratamento daquela doença. Os óleos essenciais, geralmente, eles não estão nesse cenário do tratamento da doença. Eles estão em que contexto? No tratamento de alguns sintomas dessas doenças e geralmente sintomas leves a moderados. Raramente a gente vai encontrar algum estudo em que o óleo essencial ele teve um impacto clínico significativo para gravidades maiores, tá? E aí, o que eu queria também trazer de reflexão? A gente tem que tomar cuidado para não cometer nenhuma negligência, nenhuma imprudência, se precipitar aí num tratamento achando que vai resolver alguma coisa e na verdade não vai, porque a gente pode mascarar uma doença grave que precisa de tratamento, que pode evoluir de uma forma muito ruim. Então, nós temos que saber quais são os nossos limites, quais são as nossas possibilidades, tá? Eu acho que esse é um ponto importante para a gente refletir. O óleo essencial não faz nenhum milagre, assim como nada na vida faz nenhum milagre, mesmo os medicamentos sintéticos, convencionais, têm as suas limitações, e isso não vai ser diferente aqui para os óleos essenciais também. Então, como estamos aqui em maioria de não médicos, eu acho que essa reflexão ela é bem importante da gente conhecer os nossos limites e entender muito bem o que está sendo estudado para aquele óleo essencial, para que a gente utilize da forma correta, não mascare nada e não deixe o paciente desassistido no que realmente ele precisa, tá? Quando a gente fala, por exemplo, em um transtorno de ansiedade, eu trouxe aqui DSM-5, né? A gente até tem uma atualização que é o DSM-5-TR, mas assim, aqui só para colocar. Então, alguns pontos, né, gerais para essa tag. Então, a gente tem um paciente ali que pode apresentar ansiedade, preocupações associados com vários sintomas como inquietação, sensação de já estar no seu limite, de se cansar facilmente, ter dificuldade para se concentrar, apresentar uma irritabilidade maior, uma tensão muscular, distúrbios de sono. Então, a gente tem vários outros sintomas que podem estar associados aqui. E no caso da aromaterapia, ou pensando na fitoterapia como um todo, nós temos ferramentas que podem auxiliar em tudo isso, né? Óbvio que para aromaterapia, dificilmente a gente vai ter um óleo que realmente trate. Até a lavanda entra em alguns eixos, eu vou explicar para vocês, mas a gente não tem evidência para o tratamento em si da doença, mas sim para controlar alguns sintomas. Mas se a gente for pensar, para esses sintomas, alguns desses sintomas, os óleos essenciais, eles vão ser interessantes, tá bom? Mas lembrar que o tratamento se faz necessário. Quando a gente fala, por exemplo, em ansiedade, em transtornos aí de ansiedade, a primeira linha de tratamento é o antidepressivo. Tem exceções, né? Aí para algumas fobias, etc. Mas geralmente é um antidepressivo. O que vai tratar a ansiedade é um antidepressivo e o médico vai selecionar de acordo com a necessidade ali do paciente. Pode estar associado ou não, por exemplo, com benzodiazepínico ou uma outra classe de medicamentos? Pode, né? Isso vai depender da avaliação médica. Mas
O tratamento da doença não vai ficar só, né, naquele controle específico, por exemplo, com benzodiazepínico. Aqui também a gente tem outras estratégias que são associadas, como as terapias cognitivas comportamentais e etc. Tá? É muito comum as pessoas pensarem em ansiedade e associarem com a utilização dos benzodiazepínicos. Exemplos aqui, né? Diazepam, clonazepam. Por quê? Porque são medicações que vão ter uma ação aguda ali para controlar aquele sintoma que está ali exacerbado, tá proeminente. Então, os benzodiazepínicos, eles têm um espaço muito importante aí. O que eles vão fazer? Então, eles têm lá no receptor GABAérgico, o GABA é um neurotransmissor como se fosse um freio do sistema nervoso. Então, ele dá aquela segurada. Quando esse sistema GABAérgico ele é ativado, por exemplo, com um benzodiazepínico, a gente vai ter diminuição de ansiedade, diminuição de agitação, diminuição de dor, aumento no sono, relaxamento muscular e bem-estar. Então, é uma droga, inclusive, que pode causar dependência, porque olha que maravilha, né? A gente não vai ter dor, vai diminuir a ansiedade, diminuir a agitação, melhora o sono, relaxa, gera bem-estar, essa sensação de bem-estar. E aqui temos um perigo, né? Um grande perigo no mau uso dessas medicações. Então, além disso, né, podem acontecer prejuízos em destreza intelectual, manual, tolerância, conforme vai se utilizando, a gente vai precisando, né, de doses maiores e assim por diante. Mas a ideia é que quando se liga, quando o benzodiazepínico se liga ali no sítio, né, um espacinho específico de um receptor GABA, nós vamos ter essa atividade no freio, né, segurando ali o sistema nervoso. Então, aqui só para representar lá nas nossas aulas do curso, né, da formação completa em aromaterapia, eu trago com mais detalhamento, mas aqui é só para facilitar a visualização. Então, esse é uma simulação de um receptorzinho GABA. A gente tem um sítio aqui, um espacinho, né, onde o medicamento benzodiazepínico vai se ligar e ele vai fazer com que haja uma abertura desse canal aqui de cloreto. Cloreto vai entrar, ele é um modulador alostérico, né, positivo, ele vai reforçar aquela atividade do GABA, gera uma hiperpolarização quando esse cloreto entrar, e isso vai fazer com que a gente tenha um efeito ansiolítico. Os fitoterápicos, os óleos essenciais, eles também podem agir dessa mesma forma. E hoje eu vou apresentar para vocês uma proposta mais ou menos de atuação aqui nesse sistema. Quando a gente fala também aí em ansiedade, existe uma teoria que vai trazer um desequilíbrio entre esse neurotransmissor GABA, que é como se fosse o freio do sistema nervoso, e um outro neurotransmissor, que é o glutamato. O glutamato, ele tem um perfil excitatório, então é o contrário do GABA. Óbvio que a gente precisa dos dois, mas quando isso está em desequilíbrio, né, a gente vai ter prejuízos no controle dessa ansiedade. Então, quem estuda ansiedade vai ver que os medicamentos, os fitoterápicos, os óleos essenciais em si, da aromaterapia, eles também podem agir controlando secreção de glutamato, o receptor NMDA, que é um dos receptores para glutamato, tentando inibir um pouquinho esse receptor, para quê? Para justamente tentar trazer o equilíbrio entre esses neurotransmissores. E um outro ponto, que a gente não vai explorar muito aqui, mas é uma hiperestimulação do eixo HPA. Esse eixo HPA, ou HHA, ele é muito conhecido quando a gente vai falar sobre estresse. Então, uma hiperestimulação gera um desequilíbrio aqui nesse eixo HPA, que é hipotálamo, pituitária, adrenal. Antigamente se falava pituitária, minha época era pituitária, agora é hipófise. Então, hipotálamo, hipófise e adrenal. Nessa hiperestimulação, lá na frente dessa cadeia, a gente pode ter um aumento, por exemplo, de cortisol. Não só isso, né? Mas a gente pode ter um aumento de cortisol. No começo dessa desordem, o organismo dá conta. Então, ele aumenta o clearance e ok, ele vai dar conta, o exame lá na frente não vai estar alterado. Mas conforme isso vai se arrastando e o paciente ele não consegue encontrar mecanismos para controlar esses estímulos, né, que estão aumentados nesse eixo HPA, as coisas vão se complicando e esse excesso de cortisol vai trazendo uma série de repercussões, como, por exemplo, derruba a concentração de serotonina, que a gente precisa para controle de ansiedade, derruba serotonina, derruba melatonina.
Então, a serotonina, ela é precursora da melatonina. A gente começa a ter prejuízos no sono também. Cortisol aumentado, para quem estuda microbiota intestinal, sabe que o cortisol vai arrebentar ali aquela microbiota. Se a gente está com uma microbiota intestinal comprometida, consequentemente, serotonina produzida no intestino vai estar prejudicada, né? Vários metabólitos vão ser produzidos ali e pelo leaky gut eles vão encontrar vários tecidos no nosso organismo trazendo prejuízos também. Se a serotonina intestinal está prejudicada, não é essa que vai passar a barreira hematoencefálica, mas ela é importante para que a gente tenha a produção adequada lá de serotonina, ou seja, é um alvo importante para a gente pensar. Em aromaterapia, a gente não tem muitas opções para um bom controle desse eixo HPA. Na fitoterapia, a gente já tem plantas mais interessantes, com respostas clínicas mais interessantes aqui, que são as plantas com características adaptogênicas, né? Então, Panax ginseng, Withania sominifera, Eleuterococcus centicosus, a rhodiola rosa também poderia trazer um benefício, é que cada uma vai atuar ali de um jeitinho. A gente teria que entender melhor quem que é o paciente. Mas nós vamos ter um leque maior de opções na fito. Na fito e na aroma, a gente tem o óleo essencial da lavanda angustifolia, que depois eu vou trazer para vocês, que também pode agir aqui nesse eixo HPA. Bom, então fiz uma introdução lá nas aulas, né, da formação completa de aromaterapia FCA. Nós temos uma introdução com aspectos gerais, falamos um pouquinho da fisiologia, da patogênese, e entramos nos óleos essenciais e trazemos a aplicação. Agora, o que eu queria mostrar para vocês, depois dessa introdução? Um caso de uma mulher, uma paciente, uma mulher com 39 anos, com 3 filhos, empresária da área do setor de beleza, ela tem uma clínica estética, tem uma jornada de trabalho bem intensa, então ela vai para a clínica de segunda a sábado, das 8 às 19, está no momento eutrófica, não está, né, se a gente for pensar grosseiramente em MC, nem abaixo nem acima, está na faixa de eutrofia. Ela tem 1,52 m, pesa 47 quilos. Lembrem-se disso aqui, né? Então, ela tem uma estatura mais baixa, né? Mediana, mais baixa, e tem um peso aqui em torno de 47 quilos. Por que eu estou destacando isso? Porque quando a gente vai pensar em doses lá na frente, nós temos que tomar algumas decisões empíricas, né? Nós não temos na literatura científica uma estratificação conforme percentual de gordura, conforme IMC, superfície corporal, idade. Às vezes, para a idade, a gente até tem alguns critérios, mas isso pode fazer diferença. Se a gente pensa numa faixa de dose X e 5X, se eu tenho uma paciente aqui menor, com tecido adiposo reduzido, ou às vezes, né, uma pessoa idosa, que já pode ter ali um certo comprometimento no processo de detoxificação intestinal, hepático, ou funcionalidade renal, etc., a gente vai ter que levar em consideração também alguns aspectos, tá? Então, lembre-se disso que vai ter importância para a gente na tomada de decisão lá na frente. Menstruação regular, fluxo pequeno, isso é sempre bom a gente investigar, porque dependendo do óleo essencial, do fitoterápico, isso pode ser prejudicado. Principalmente com fito, tem alguns fitos aqui que aumentam bastante o fluxo sanguíneo na menstruação. Então, a gente vai buscar opções ali que não prejudiquem tanto. Funcionalidade intestinal, consistência, odor, frequência satisfatórios, sem necessidade de força para evacuar. E geralmente aqui as fezes encontram-se na escala de Bristol 3, que é, né, um parâmetro interessante, o 3 e o 4 ali, consistências interessantes. Diurese, coloração amarelo escuro, vocês vão ver que ela não toma muito líquido, não tem uma boa ingestão hídrica, e esse vai ser um ponto que a gente vai ter que trabalhar, né, com essa paciente. Está em tratamento de acne aguda e ela faz uso de 2 medicações aqui sintéticas. A espironolactona, que é um diurético poupador de potássio, não é espoliador, né? Ele poupa potássio, 100 miligramas por dia por uso oral. A espironolactona é um inibidor daquela enzima 5-alfa-redutase. Então, essa enzima, ela converte testosterona em 5-DHT.
O 5-DHT, quando acumula, né, e ele tem ação nos receptores androgênicos, ele pode aumentar a acne adulta, ele pode aumentar, por exemplo, a alopécia, né, do tipo androgênica, então ele pode trazer aí algumas desvantagens. O que a 5-alfa-redutase, o inibidor de 5-alfa-redutase vai fazer? Vai diminuir um pouco essa conversão, então vai diminuir um pouco o DHT. E de hidrotestosterona. E a espironolactona, ela também age nos receptores androgênicos, tá? Então, esse é o papel da espironolactona. E ela usa um produto tópico em gel, também é bem famoso, que é a clindamicina, que é um antibiótico, associado ao peróxido de benzoíla, que é um agente oxidativo, que vai ter uma ação meio antimicrobiana ali, tá? Então, esse é o papel desse produto tópico. É importante a gente saber as medicações, por quê? Porque a gente vai ter que investigar sempre se tem alguma possibilidade de interação medicamentosa. Para os produtos, os óleos essenciais por via inalatória, essa chance ela é menor, né? Mas especialmente quando o óleo essencial é por via oral, e já vou fazer todas as ressalvas para via oral, que é algo bem importante para reforçar, não posso esquecer. Aí aqui a gente tem que olhar com bastante cautela, tá bom? Exercício físico, musculação, 3 vezes na semana, em média 45 minutos, step 2 vezes na semana, 45 minutos em média por dia, né? Quando ela vai aqui para atividade. Tudo isso também faz parte de um estilo de vida que nós temos que avaliar, porque não adianta trabalhar com um óleo essencial ou com um fitoterápico se os outros aspectos não tiverem bons, né? A gente vai ficar enxugando o gelo e a resposta provavelmente não vai ser tão interessante. Nega fumo e doenças, aqui ficou tabagismo, né? Era alcoolismo, nega fumo, alcoolismo e doenças. O único aspecto que está em tratamento ali é a acne adulta. E ela chega com a queixa principal, trazendo, né, que ela tem tido aí dificuldades de controlar a ansiedade, e que, inclusive, essa ansiedade tem dificultado ali o seu consumo alimentar, está interferindo no consumo alimentar, nas escolhas alimentares e também prejudicando a sua qualidade de vida. Ela chegou a passar no médico, o médico investigou, não tem nenhuma alteração bioquímica, eu não trouxe todos os detalhes, né, para não ficar muito pesado aqui, a nossa conversa não ficar muito pesada, mas os exames, as funcionalidades orgânicas estão preservadas, as reservas também aí de micronutrientes estão preservadas, não tem nenhum diagnóstico de transtornos de ansiedade, e o que o médico apresentou para ela é a necessidade de mudança de comportamento, que é algo transitório, que ela busque uma terapia, né? Aí a terapia cognitiva comportamental, tente mudar essas escolhas alimentares, e por isso ela veio para a nutricionista, e pratique atividades que causem bem-estar, né? Que ela reflita sobre atividades que realmente causem bem-estar a ela e tente ter mais tempo de descanso, que hoje é uma grande dificuldade para ela, é ter esse tempo de descanso. A princípio, ela não tem prejuízos no sono, tá? O que tem incomodado é a ansiedade, mas o prejuízo em sono, pelo menos por enquanto, isso não ocorre. O que falta mesmo é tempo ali para ela conseguir dormir. Menos mal que ela consegue manter um ritmo. Ela dorme no mesmo horário, mais ou menos, acorda mais ou menos ali no mesmo horário, tá? Bom, a alimentação, como eu falei, né, tem sido aí alterada por conta também dessa ansiedade. Maior teor de açúcares e gorduras, tem preferido alimentos aí com maior teor de açúcares e gordura, não se percebe estressada, tem um consumo hídrico relativamente pequeno, atualmente está em 20 ml por quilo de peso, e faz uso de alguns suplementos por conta própria. Só a vitamina D prescrita pelo médico. Então, ela toma creatina, 3 gramas por dia, whey protein, o equivalente a 30 gramas de proteína por dia, peptídeo de colágeno, aquele com peso molecular menor, né, de 2 kilodaltons, 2,5 gramas por dia, vitamina D, 10 mil unidades uma vez por semana. Nega consumo de fitoterápicos, outros óleos essenciais e outras substâncias das práticas integrativas e complementares em saúde. Produtos homeopáticos, algum medicamento antroposófico, etc. Tá? Ela não faz uso. Temos
que nos acostumar a questionar, porque hoje as pessoas têm acesso a fitoterápicos, a outras substâncias de outras PICs, a vários suplementos, então a gente precisa levantar com muito cuidado na anamnese essas informações, porque podem acontecer aí interações diretas ou indiretas, a gente precisa colocar tudo isso ali no papel e analisar com cautela, tá? Bom, e qual que foi a proposta de intervenção aqui para essa paciente? Foi um óleo essencial, muito conhecido e bem estudado. Talvez dos óleos essenciais, o óleo essencial de lavanda angustifolia seja o óleo mais estudado, o óleo essencial mais estudado. Nós temos vários nomes populares para essa espécie. Lembrem-se que, assim como lá na fitoterapia, aqui também a gente precisa saber essa nomenclatura botânica. Tá? Então, lavândula angustifolia, conhecida como lavanda francesa ou lavanda ou outros nomes populares. E a parte utilizada é a sumidade florida ou as flores, tá? Então, são dois termos aí que são adequados, que são aceitáveis. E o método de destilação, o método de obtenção, o método de extração, aqui no caso, é a destilação a vapor. No nosso FCA, lá na formação completa em aromaterapia, vocês vão ver que a gente tem um módulo só para falar de métodos de extração. Isso é super importante, por quê? Dependendo do método de extração, a gente vai ter um perfil de compostos aromáticos diferentes. Às vezes, menos diferente, mais diferente, mas isso pode trazer uma implicação na indicação terapêutica, na eficiência e às vezes até na segurança. Então, quando a gente pensa numa destilação a vapor, qual que é a proposta, né? Ou também chamado de arraste a vapor, talvez vocês conheçam como arraste a vapor. O vapor, ele vai arrastar, a gente tem um equipamento que tem ali na parte de baixo um espaço para colocar água, aqui embaixo está sendo aquecida, essa água vai fervendo, 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 o vapor sobe, entra em contato com uma outra parte onde a gente tem a planta medicinal. Então, esse vapor, conforme a água vai sendo aquecida, né? Forma o vapor. Esse vapor sobe e ele arrasta os óleos essenciais, as moléculas ali que conseguem ser carregadas por esse vapor. Depois tem uma serpentina que condensa isso, vira líquido, desce para um recipiente, e aí a gente tem por densidades diferentes, a parte de cima o óleo essencial e a parte de baixo a água. Só que não é uma água purinha ali, né? Uma água que as pessoas chamam de hidrolato ou água floral. Por quê? Porque alguns compostos aromáticos ficam ali, mas isso não é óleo essencial. O óleo essencial está numa outra parte aqui. Então, vejam, nesse processo de arraste a vapor, moléculas pesadas não vão passar. Então, se a gente pensar num cítrico, que eu vou apresentar para vocês mais para frente, um óleo essencial da casca da laranja doce. Quando a gente tem um processo de extração por prensagem a frio, aquelas moléculas pesadas, furanocumarinas e outras, elas vão estar no óleo essencial. Se essa mesma casca ela for processada por destilação a vapor, nesse óleo essencial a gente não tem essas moléculas pesadas. Então a gente vai ter perfis diferentes de óleos essenciais, certo? E aí isso vai fazer diferença na escolha também e conforme os estudos têm mostrado para a gente. Então aqui é um óleo essencial por destilação a vapor, que vai ter mais ou menos essa faixa de 25 a 38 de linalol e mais ou menos 25 a 45% de acetato de linalina. Não é um valor exato, a gente está falando de um vegetal, né? De uma matéria-prima vegetal. Mas tem esse intervalo para essa espécie aqui. E aí, quando a gente fala em lavândula angustifolia, nós temos estudos clínicos para via oral e nós temos estudos clínicos também para inalação. Mas como a via oral é muito polêmica, eu quis trazer já logo de cara essa possibilidade de utilização por via oral. Mas a gente vai fazer muitas ressalvas. De modo geral, a gente não prescreve óleo essencial por via oral, certo? Então, esse é o tópico central da nossa aula. Óleo essencial, raramente a gente prescreve por via oral. Por quê? Porque o óleo essencial por si só, ele costuma ser agressivo de mucosa. Então, por si só, pelas suas características, ele pode ser agressivo. Segundo, os estudos clínicos, vocês não vão encontrar, pelo menos eu desconheço, um estudo clínico que utilize o óleo essencial pingando esse óleo na água e orientando o paciente a tomar dessa forma.
Ah, tem alguns dados de uso tradicional, reconhecido. Aí a gente está num outro contexto. Pensando em estudo clínico, vocês não vão encontrar. Pinga o óleo essencial na água, mexe e toma. Porque o óleo essencial, se vocês observarem, ele não vai se dissolver com a água. Porque um é polar, o outro é apolar, não vai conseguir. E esse óleo essencial solto ali, quando entrar em contato com as mucosas, ele pode causar agressão. Se isso for, né, frequente, isso pode causar, sim, agressão. Tem paciente que vai ter epigastralgia, tem paciente que vai ter dor abdominal, tem uma série de repercussões, principalmente em trato gastrointestinal. Além disso, o óleo essencial, ele tem uma característica, principalmente se ele tiver assim, né, de relaxar esfíncter esofagiano inferior. Então, relaxa o esfíncter, então tem o esôfago aqui, lá no finalzinho do esôfago, em ligação com o estômago, a gente tem esse esfíncter. Conforme ele vai relaxando, a pessoa vai tendo mais eructação, que são os arrotos na linguagem popular, né? Então, vai gerando arroto. Se a gente tem, às vezes, um paciente, vamos pensar numa situação muito comum, que faz o uso de um inibidor de bomba de prótons. Então, vamos pensar num prazol, certo? Ele faz uso ali por conta própria. Nós temos uma boa parcela da população que faz uso dos prazóis por conta própria. O problema não é utilizar, né, os inibidores de bomba de prótons, tem várias indicações, mas tem um tempo, né, tem um porquê se utilizar e etc. Mas tem paciente que usa 10, 15, 20, 30 anos. O inibidor de bomba de prótons, ele vai alterar todo o pH gástrico. Então, a gente vai ter um pH aumentado. Ao invés de estar ácido, ele vai ter um pH aumentado, justamente porque inibe a bomba de prótons, certo? Então, a produção de HCl lá nas células parietais, na glândula oxíntica no estômago, vai estar bloqueada. Ele faz isso muito bem. Quando a gente tem esse ambiente de pH alterado, imaginem, né? Estamos em maioria aqui em nutricionistas. A conversão, por exemplo, de pepsinogênio em pepsina vai mudar. Então, a própria atividade enzimática para a digestão já vai estar comprometida. Pense em proteína mal digerida nesse estômago. Começa a ter muito mais fermentação. Então, já são aqueles pacientes que têm uma fermentação aqui de TGI alto maior. pH mudou, microbiota gástrica muda. Proteína mal digerida e outros macronutrientes ali também prejudicando. Piloro, que é o finalzinho do estômago, não vai abrir no tempo certo, porque o pH não está ácido o suficiente. Então, vocês imaginem a bomba que está sendo formada ali. Aumenta muito a produção de gases, essa pressão intraabdominal aumenta. Se já é um paciente com uma circunferência abdominal aumentada, né, por exemplo, por um aumento de gordura visceral, isso tudo ali está pressionando mais esse esfíncter esofagiano inferior. O refluxo vai ser uma consequência na utilização desse óleo essencial, certo? Então, isso vai voltar com muito mais facilidade. E pode causar irritações no próprio estômago, causar irritações no esôfago, pelo óleo essencial e pelo conteúdo alcalinizado também do estômago. As mucosas, elas não são agredidas só com pH ácido, elas também são agredidas com pH que está mais alcalinizado, certo? E aí, mudança de microbiota no estômago, todo o resto do TGI também vai estar complicado. E usar um óleo essencial pode piorar essa situação, a não ser que ele seja utilizado para alguma finalidade ali específica, por exemplo, microbiota gástrica, etc. Tem situações que com o óleo essencial, a gente vai precisar usar esse óleo essencial com uma cápsula ácido resistente. Por exemplo, menta piperita, para controlar dor em pacientes com síndrome de intestino irritável. Os estudos falam o quê? Que essa cápsula precisa dissolver no intestino delgado para chegar íntegro esse óleo essencial lá e conseguir ter ação por diversos mecanismos que são propostos. E aí a gente vai ter que pensar também na necessidade ou não de uma cápsula ácido resistente. Mas, por exemplo, em um caso em que o paciente use o IBP, uma cápsula ácido resistente não vai adiantar nada. Por quê? Porque se o pH está alcalinizado no estômago, ela vai dissolver no estômago, certo? Se eu prescrevo essa cápsula ácido resistente com alimentação, esse pH também vai estar mais alto, não vai adiantar. Então, eu tenho que saber que eu vou ter que prescrever em jejum. Então, são vários aspectos para a gente pensar. Mas os estudos clínicos para via oral, eles vão focar no uso de cápsula. Ou a cápsula convencional, ou a cápsula ácido resistente quando ela for necessária. Não conheço nenhum estudo clínico que use, se vocês conhecerem, coloquem aí para mim, por favor, estudo clínico, que use o óleo essencial pingando na água. Tá bom? Então, esse é um ponto. E outra coisa que eu queria reforçar: óleo essencial por via oral,
São poucos os óleos estudados e poucas indicações terapêuticas, tá? Então, muito cuidado. Ai, professora, mas se o óleo essencial é destilado a vapor, ele não é seguro por via oral? Pessoal, uma coisa não tem a ver com a outra, tá? Ser destilado a vapor ou arraste a vapor quer dizer só referente só a esse processo que eu expliquei para vocês. Agora, a característica desse óleo essencial em mucosa não muda por ele ser por arraste a vapor, ok? Então, cuidado, às vezes, com algumas informações que são veiculadas, principalmente para promover a comercialização, certo? Então, vejam sempre os interesses que estão atrelados a algumas informações. Então, aqui, pelo menos nas minhas aulas, né, a proposta é a gente discutir conforme o modelo biomédico em saúde, que é esse que eu estou explicando para vocês, e a gente vai considerar o que os estudos clínicos estão trazendo de aspecto de segurança. Na aromaterapia, tem outros paradigmas em saúde. MTC, Ayurveda, aí precisa entender como esses outros paradigmas trabalham com os óleos essenciais, tá bom? Mas pensando em dados de estudos clínicos, a gente vai tomar bastante cuidado com essa via oral. Não usem para qualquer óleo, para qualquer indicação terapêutica, isso é muito específico. Daqui a pouco eu já abro para as perguntas. Então, aqui eu trouxe para vocês uma revisão sistemática com meta-análise que vai fazer um levantamento, né, da utilização do óleo essencial da lavanda e algumas desordens de ansiedade. Então, de uma forma resumida, lá na formação a gente vai ver com maior detalhamento, a gente tem aí uma eficácia desse óleo essencial em uma faixa entre 80 a 160 miligramas do óleo essencial de lavanda angustifolia, nessas características que eu falei para vocês. Inclusive comparando com algumas medicações, aqui tem algumas comparações que não são muito boas, por exemplo, eles comparam com o lorazepam meio miligrama, que é uma dose muito baixinha, com certeza o óleo essencial vai ser melhor que lorazepam meio miligrama. Mas assim, de uma forma geral, a gente tem dados de estudos clínicos mostrando que essa faixa é uma faixa interessante, mas que geralmente os pacientes costumam apresentar uma resposta melhor ali em torno de 160 miligramas, que seriam 2 tomadas de 80 miligramas por dia. E uma faixa menor, um percentual menor de pacientes respondendo ali aos 80 miligramas. Bom, então essa é uma revisão sistemática. Essa outra, ela vai trazer aqui qual que é a força de evidência, né, para a lavanda na atividade ansiolítica, e ali na análise final, eles vão mostrar resultados favoráveis para controle de ansiedade em contextos diferentes de ansiedade, inclusive algumas manifestações fisiológicas. Melhora de cortisol salivar, que tem suas críticas, melhora de pressão arterial sistólica, a diastólica não, e melhora de frequência cardíaca, tá? Então, também ajudando aqui em algumas manifestações fisiológicas. E esse outro estudo, que foi publicado no ano passado, ele traz aqui um compilado de estudos clínicos randomizados, duplo cego placebo controle, com mais ou menos 1.100 pacientes, estudos que utilizaram ali mais ou menos 80 miligramas do óleo essencial da lavanda angustifolia por 10 semanas. E em casos de transtornos de ansiedade iniciais ou leves, esses 80 miligramas foram suficientes para melhorar essa condição inicial e leve do transtorno, tá? E aqui é um estudo que faz um levantamento de 8 estudos clínicos em diferentes contextos de ansiedade, mostrando também essa faixa de 80 a 160 miligramas por dia. Os mecanismos de ação são vários, propostos pela literatura. Vou destacar alguns principais. Aumento do sistema nervoso parasimpático é uma forma também de ajudar a controlar a ansiedade. Diminuição da atividade dos receptores NMDA, que são aqueles receptores para o glutamato, que é um neurotransmissor excitatório. Diminuição do SERT, né, que é o transportador de serotonina. Ele pega ali da fenda sináptica a serotonina, leva para o neurônio pré-sináptico, onde ele vai ser metabolizado. Então, se a gente diminuir essa atividade, tem mais serotonina ali na fenda sináptica para poder se ligar no neurônio pós-sináptico. Outro mecanismo também estudado é a diminuição ali do influxo de cálcio, quando a gente tem aqui, né, um neurônio pré-sináptico, a fenda sináptica e o neurônio pós-sináptico. Aqui no pré-sináptico tem umas vesículas, umas bolsinhas com os neurotransmissores, nesse caso aqui, neurotransmissores excitatórios,
Quando tem influxo de cálcio, essas vesículas, elas migram e liberam um neurotransmissor aqui na fenda sináptica. Aqui, qual que é a ideia? Diminuir o influxo de cálcio para que esses neurotransmissores excitatórios não ajam lá no neurônio pós-sináptico, tá? E uma outra ação da lavanda proposta é diminuir a liberação especificamente do glutamato nessa fenda. Uma outra atividade possível é a inibição do eixo HPA que eu comentei com vocês, que é um ponto crucial quando a gente pensa aqui em desordens de ansiedade, mesmo estados de ansiedade como transtornos de ansiedade. Então, provavelmente a lavanda também consiga agir aqui. Ok. Então, a gente viu alguns estudos, né? Passamos por uma revisão sistemática, entendemos mais ou menos as doses, vimos que essa forma eu não apresentei inalação para vocês, apresentei estudos de via oral, vimos aí a faixa, né, entre 80 a 160 miligramas por dia, vimos características desse óleo, ok. E como que a gente traduz isso, né, para um receituário? Como que o paciente vai comprar esse óleo essencial de uma forma correta, né? Quem receber essa prescrição, como que vai dispensar isso, né? Esse receituário, como que vai dispensar? Existem muitas formas de colocar essas informações aqui. Cada um vai buscar o seu jeitinho, a sua forma de registrar essa informação. O importante, primeiro, é que o receituário tenha todas as informações técnicas, né? Do que você desenhou para aquele paciente, as informações estejam claras, tanto para o paciente entender quanto para quem vai dispensar, e que você respeite as exigências do seu conselho de classe, certo? Então, vamos lá. Então, coloquei os dados profissionais, o nome do profissional, registro profissional, assinatura, carimbo, data, e lá embaixo o endereço, o contato para rastreabilidade. Nome do paciente, identifiquei que é por via oral. Preciso escrever via oral? Não necessariamente, porque lá embaixo eu vou explicar como que vai ser a utilização. E aqui eu trouxe um caso bem diferente, para gerar dúvida mesmo, e para vocês verem que a gente também tem que estar sabendo o que está sendo comercializado no mercado brasileiro. Faz parte da nossa atuação, quando a gente trabalha com fito, com aroma, etc., saber como que ele é vendido. Porque se eu só pego a informação que está no estudo e jogo no receituário, pode ser que nem exista isso aqui, né? E aí vejam que interessante. Eu coloquei o seguinte: óleo essencial em pó. Nossa, que estranho. Óleo essencial em pó de lavândula angustifolia. Nomenclatura botânica fica em itálico, ou ela é sublinhada ou é negrito. 10% do óleo essencial com essa característica, de 25% a 38% de linalol e de 25% a 45% de acetato de linalina. Quero 800 miligramas. Nossa, 800 miligramas, a professora tá doida. A recomendação era de 80 a 160, vou chegar lá. Recipiente, quantidade suficiente para uma dose. Cuidado quando coloca uma cápsula aqui, gera maior confusão, né, do paciente quando dispensa em mais de uma cápsula. Então, coloca em dose, fica mais fácil. Aviar em cápsula. Nesse caso, não tem a necessidade de cápsula ácido resistente. Método de extração, destilação a vapor das sumidades floridas, flores. Tomar uma dose uma vez ao dia por X dias. O ideal é a gente já definir o horário. Geralmente, essa recomendação, principalmente quando tem alguma indicação para melhora de qualidade de sono, a gente faz a prescrição à noite. Por quê? Porque tem alguns estudos que usam à noite para essa finalidade. Quando não tem esse distúrbio de sono, os estudos usam às vezes de manhã, usam à tarde, no almoço, não tem algo fixo, tá? Mas se vocês quiserem trabalhar ali com essa tomada à noite, antes de dormir, ok. E aí, o que tem aqui? Que coisa estranha. Um óleo essencial em pó, existe isso? 800 miligramas, não tem nada a ver com o que a gente viu nos estudos clínicos? Bom, então vamos pensar. Esse óleo essencial, ele é comercializado nas farmácias de manipulação, ele é um insumo comercializado, uma empresa famosa, que hoje a gente não vai falar de marcas, né? Tem profissionais que podem colocar marca. Aí você vai colocar o nome do produto fantasia aqui, você pode colocar. Farmacêutico pode colocar, médico pode colocar, biomédico pode colocar, nutricionista não deve colocar. Então, cada um tem o seu conselho de classe aí que vai dar as regras, certo? Também em relação a como vocês vão trabalhar essas questões éticas. Bom, e prescritivas. Aqui, esse óleo essencial não é que ele está em pó,
é que ele está num veículo que é a inulina, que é um prebiótico. Então, essa empresa comercializa o óleo essencial de lavanda da forma que a gente precisa, só que esse óleo essencial está na inulina. Então, esse peso de 800 miligramas é da inulina, que é uma fibra prebiótica, com o óleo essencial. Observe, quanto que tem de óleo essencial? 10%. Quanto que é 10% de 800 miligramas? 80 miligramas, certo? Então, de óleo essencial, eu prescrevi para essa paciente 80 miligramas do óleo essencial. 80 miligramas do óleo essencial. Vai ao encontro do que a gente estudou? Vai. Nossa, mas eu vou usar só 80 miligramas? Optei por 80 miligramas, por quê? Porque é um caso que não está tão grave, é uma paciente que tem um peso, tem 47 quilos, tem uma estatura de 1,52 m, né? Outras modificações, não é o momento da gente discutir, mas na alimentação, na atividade física, etc., também foram alteradas, que vão trazer benefícios também para o controle de ansiedade. Poderia pensar numa dose maior? Poderia, né? A empresa que comercializa esse óleo essencial especificamente lá para manipulação, ela vai trazer ali no máximo de sugestão de dose 800 e, não me lembro, 45, 800 e pouco. Só que se vocês avaliarem, esse teto de 800 e pouco só tem 80 miligramas, 84, acho que 85 miligramas na faixa que eles recomendam. Então, a gente consegue trabalhar com uma dose maior. Isso também vai encarecer. Tudo isso tem que ser colocado na balança. A gente vai ter que avaliar a necessidade, o custo-benefício, se é melhor trabalhar com outro produto e assim por diante. Ok? Tudo bem, pessoal, aqui? Vamos fazer uma pausinha para as dúvidas. Deixa eu ver o próximo slide. A gente já vai entrar em outro assunto. E deixa eu ver que oração, que eu me empolgo para falar. Vamos lá. Então, me ajudem. Vamos ver se temos dúvidas. Algum ponto que não ficou claro? Oi, Fabielle, seja bem-vinda. Algum ponto que não ficou claro, querem que eu explique melhor? Tudo bem essa questão da via oral? Desmistificamos um pouco essa questão da via oral ou não? Me perguntem, fiquem à vontade. Entenderam essa questão do óleo essencial em pó? Que na verdade não é que o óleo essencial está em pó, é que ele está na inulina. Oi, Val, seja bem-vinda. Obrigada pelo carinho. Porque essa questão da via oral, ela é muito polêmica. E eu acho que esse é um ponto que a gente tem que ter clareza, tomar cuidado com o mercado que nos força, muitas vezes, a prescrever o óleo essencial ali, né? Achando que está tudo muito seguro por via oral, e não é bem assim que funciona. Então, estou entendendo que está tudo bem. Podemos avançar. Vamos entrar no nosso segundo bloco. Vamos falar um pouquinho de fadiga e melhora de qualidade de sono, melhora de sintomas de fadiga e qualidade de sono em pacientes que estão aí, estão sendo submetidos à hemodiálise. Então, eu vou trazer alguns dados de estudos e a gente vai tentar aplicar também isso. Então, fadiga. Oi, Cíntia. Então, o óleo essencial pode ser consumido em cápsula. Sim, porém, alguns óleos, tá, Cíntia? Então, a gente vai ter estudo clínico para alguns poucos óleos essenciais. Eu vou te dizer assim, que os estudos mais famosos com óleos essenciais por via oral vão ser lavanda angustifolia, menta piperita. E aí, a menta piperita especialmente para síndrome de intestino irritável, para dor. A gente tem alguns estudos clínicos que mostram que tanto pacientes com perfil diarreico, constipado, misto ou não definido, eles se beneficiam ali da utilização do óleo essencial de menta piperita em cápsula ácido resistente para controle de dor, certo? Especificamente para isso. E aí, em cápsula ácido resistente. Então, são os dois principais óleos essenciais que a gente vai ter aí evidência clínica para isso. A gente tem uso tradicional reconhecido, por exemplo, pela monografia da EMA, que eu vou mostrar para vocês, para uso oral também de óleo essencial de eucalipto, tá? Eucaliptus glóbulos. Mas, geralmente, a gente trabalha com eucalipto por inalação, tá? Eu vou mostrar. Mas, boa pergunta. Muito bem, então vamos lá. Fadiga é uma sensação subjetiva de cansaço, fraqueza, falta de energia, de motivação. Em hemodiálise, especificamente aqui, isso pode afetar muito a qualidade de vida das pessoas com doença renal crônica em tratamento de hemodiálise.
tem um subdiagnóstico e um subtratamento com bastante frequência, e alguns estudos têm mostrado que a falta do diagnóstico, a falta do tratamento adequado pode aumentar o risco para eventos cardiovasculares e também mortalidades em pacientes com doença renal crônica. E se a gente for pensar em hemodiálise, tem uma faixa aí de mais ou menos 60% a 97% dos pacientes em hemodiálise que sentem fadiga. Fadiga muitos fatores podem contribuir. Então, falta de sono de boa qualidade, e aí a fadiga também pode prejudicar esse sono, o excesso de peso pré-dialítico, o estado mental geral do paciente, anemia, desnutrição, uremia, né, mostrando já essa toxicidade, depressão e efeitos colaterais aqui de alguns medicamentos. Então, eu tentei pegar na literatura só para mostrar para vocês que o óleo essencial não está sendo pesquisado só na ansiedade, se fala muito de óleo essencial em ansiedade, mas nós temos também, por exemplo, estudo com pacientes em hemodiálise, para ansiedade, para melhora de sono, para melhora de fadiga, e eu vou tentar trazer essas informações aqui para a gente pensar. Então, um caso aqui, uma mulher com 46 anos, doença renal crônica em tratamento dialítico, 3 vezes por semana, aguardando o transplante renal. Ela foi encaminhada para o nutricionista, pelo endocrinologista, para emagrecimento, para o procedimento cirúrgico, para o transplante, né? E para melhor controle lipêmico. É uma paciente que, mesmo em uso de medicações, o colesterol ainda está aumentado. Então, o colesterol aqui é alterado, a gente não vai entrar nesses detalhes do colesterol, porque o óleo essencial não vai trabalhar aqui. Não é uma paciente com anemia, tá? Peso corporal seco, 85 quilos, não tem uma variação muito grande do peso pré-dialítico e o peso corporal seco. É uma paciente que está com o IMC aqui bem aumentado, já entrando naquela classificação de obesidade grau 2, e por isso também ela está com o nutricionista justamente para que o nutricionista consiga, né, auxiliar nesse processo de emagrecimento para o procedimento cirúrgico. E a queixa principal que ela traz, exceto aquela para emagrecimento, é esse sintoma de fadiga, também um estado de ansiedade, justamente por conta desse processo de emagrecimento para o procedimento cirúrgico, e já apresenta quadros de insônia. Quando a gente vai para a literatura, tem um estudo interessante que mostra a associação, uma combinação assim bem legal de 2 óleos essenciais, que são relativamente tranquilos para a gente trabalhar. Um óleo essencial da laranja doce, que a espécie é a Citrus sinensis. A gente também tem laranja doce, por exemplo, Citrus aurantium variedade dulcis. Ok, tá? Poderia ser também essa outra espécie. Laranja doce, e a parte utilizada é a casca. Observem que aqui a gente vai trabalhar com óleo essencial obtido por prensagem a frio, diferente do óleo essencial da lavanda, que nós estamos trabalhando com destilação a vapor. Esse óleo essencial aqui de prensagem a frio, da laranja doce, tem mais ou menos 68 a 98% de limoneno. Limoneno está muito presente nos cítricos, tem na lavanda também, tem em outros óleos essenciais, mas nos óleos essenciais de plantas medicinais cítricas, o limoneno, que é um monoterpeno, ele está muito presente. Bom, quando a gente fala em prensagem a frio, eu queria destacar para vocês que as pessoas têm bastante medo de utilizar óleo essencial de cítrico por prensagem a frio. Por quê? Porque nesse procedimento, nesse processo de extração, nós temos aí moléculas aromáticas pesadas, por exemplo, as furanocurmarinas, bergaptenos, etc. Eles estão presentes aqui. Para a laranja doce, até que não é tão alta essa concentração. Se a gente pensar num limão, se a gente pensar numa bergamota, a concentração é bem maior, né, de furanocurmarinas. Qual que é o problema da furanocurmarina? Se houver exposição ao sol, isso pode causar uma lesão, né, uma irritação, uma fotossensibilidade, pode ter uma lesão. Se a gente for trabalhar por inalação, se tomar cuidado na manipulação ali do frasco do óleo essencial, não tem problema, tá? Eu posso trabalhar com óleo essencial cítrico por prensagem a frio que não tenha furanocurmarina? Sim, tem óleos essenciais que são livres de furanocurmarina. São obtidos por prensagem a frio, mas eles são livres de furanocurmarina. Tem necessidade para o que a gente vai estudar aqui? Não. Desde que haja o manejo correto ali, não vai ter necessidade, tá? E vai ser uma associação, então, desse óleo essencial de laranja doce com
o óleo essencial da lavanda angustifolia, naquelas mesmas composições que nós vimos para utilização lá por via oral. E aí eu trouxe uma revisão sistemática com meta-análise, que foi publicada também no ano passado, e ela vai fazer uma avaliação de estudos clínicos com a lavanda. Então, trouxe aqui um estudo com a lavanda em pacientes que estão em hemodiálise e eles avaliam melhora de ansiedade e fadiga. Os scores de ansiedade média desses pacientes, esse score melhorou, e o score também para fadiga média, em comparação ao grupo controle, também melhorou. Então, essa é uma revisão sistemática com meta-análise que fala sobre isso. Quando a gente pensa na lavanda, então aqui a gente está com um paciente com ansiedade, com fadiga, uma ansiedade, um estado de ansiedade por conta desse procedimento cirúrgico e dessa necessidade de emagrecimento. É um paciente que está se sentindo em fadiga e que tem já um quadro de insônia. Esse estudo, ele vai avaliar alguns fitoterápicos, dentre eles o óleo essencial de lavanda. Vejam que interessante. Nessa revisão sistemática, o óleo essencial de lavanda foi eficaz para diminuir o tempo de latência, esse SL é o tempo de latência, o tempo que o paciente demora para engrenar no sono. Melhorou o número de despertares noturnos, então o paciente acorda menos, né? Não são pacientes especificamente em hemodiálise, são casos diversos. Então, o número de despertares noturnos, o tempo total de sono e a qualidade do sono. Então, a lavanda, a princípio, ela pode contribuir com esses 4 parâmetros aqui. Tem alguns estudos que mostram um ou outro parâmetro, tem estudos que mostram esses 4 parâmetros. Então, a gente vai encontrar aí respostas diferentes nesses estudos. E esse daqui, ele avaliou especificamente pacientes em hemodiálise 3 vezes na semana, do mesmo perfil, né, que esse nosso caso clínico aqui, com distúrbios de sono e sintomas de fadiga, aí no grau médio a grave. Foi um estudo randomizado, realizado em 5 centros de hemodiálise, e justamente qual foi a associação? Laranja doce, 1 gota, e 1 gota do óleo essencial da lavanda angustifolia. Como que eles fizeram essa inalação? Pingando esse óleo essencial numa gaze, isso é muito comum nos estudos clínicos, ou é uma gaze, ou uma bolinha de algodão que eles prendem no avental, né, do paciente que está internado, ou é um óleo essencial que eles pingam, por exemplo, na toalha, na hora do paciente dormir. Então, são várias as estratégias. Então, aqui é uma gazezinha, aquela gazezinha simples, baratinha, 1 gota de cada óleo essencial, uma distância de 5 centímetros ali do nariz, antes de dormir. Mas não são aquelas 3 inalações profundas que as pessoas dissipam essa informação assim largamente. Os óleos essenciais, eu só conheço um estudo clínico que fala de 3 respirações profundas, que é com óleo essencial do Cymbopogon citratus, que é o capim-limão, né? Todos os outros estudos, vocês vão ver, 2 minutos, 5 minutos, 10, 15, 40 minutos, depende do estudo, o paciente fica em contato 40 minutos. Ou a noite inteira de exposição e assim por diante. Então, isso também a gente tem que tentar reproduzir dos estudos clínicos. Não fica difícil, né? Também conseguir ali uma resposta clínica mais interessante se a gente faz diferente do que tem sido estudado. Então, aqui, os pacientes ficaram expostos 2 minutos, inalando esse óleo essencial, sem hiperventilar, né? Sem alterar ali a frequência de respiração, respirando normalmente, por 2 minutos, todos os dias antes de dormir. Vejam, se o cheiro não incomodar. Lá na nossa prática clínica também, a gente precisa dar uma avaliada nisso. Tem muitos óleos essenciais que fazem a mesma coisa, tem as mesmas propostas ali para indicações terapêuticas, tem mais ou menos os mesmos mecanismos de ação. Então, a gente consegue variar o odor de acordo com que o paciente tenha ali uma afinidade maior. Porque a gente está falando de cheiros, né? E os cheiros nos remetem também a emoções, nos remetem aí a aversões, momentos ruins, momentos bons, e às vezes isso pode prejudicar a aceitação e a adesão ao tratamento. Então, a gente também leva isso em consideração. Alguns profissionais gostam de ter alguns óleos essenciais em consultório para avaliar qual que seria mais interessante para o paciente, para não fazer o paciente comprar um óleo essencial que talvez não seja ali a melhor opção para ele. Só tem que tomar cuidado com os aspectos éticos, cada profissional dentro do seu regimento, do seu código de ética e conduta, tá? Bom, e aí o que eles encontraram nesse estudo clínico?
melhora na qualidade de sono e diminuição do nível de fadiga e gravidade nesses pacientes em hemodiálise. Hemodiálise, a gente tem estudos com vários óleos essenciais. E aí, se a gente pensar em passar tudo isso para um receituário, como que eu traduzo essas informações para um receituário? É simples. Lembrando-se, cada profissão aí vai ter a sua exigência, mas aqui contempla todo mundo. Inalação, óleo essencial, coloca as características daquele óleo essencial, lavando langostifolia, sumidades floridas, flores, método de extração, destilação a vapor. Óleo essencial do Citrus sinensis, que é a laranja doce, a parte utilizada é a casca. Método é prensagem a frio. Como que o paciente vai usar? Ele vai pingar uma gota de cada óleo, que são esses dois, em uma gaze, ficou um gaze, né? Desculpem, uma gaze, e inalar 5 a 5 centímetros do nariz por 2 minutos. Todas as noites antes de dormir, por tanto tempo. Então, aqui a gente tem uma forma bem clara de explicar para o paciente, além de orientá-lo pessoalmente, né? Mas registrar essa informação. O estudo usou a gaze, mas eu vou mostrar nos acessórios que a gente pode trabalhar com aromastic, por exemplo. Tá? É uma estratégia também interessante, mais bonitinha, dá um plus ali, pensando, né, no tratamento. Tá bom? Então, eu mostro os acessórios para vocês. Bom, se vocês tiverem dúvidas, vocês vão colocando aí. Se alguma parte enroscar, vocês me falam. Tosse. Trouxe um caso simples para a gente pensar. Um paciente, 59 anos, um homem, apresentando tosse associada a resfriado, tá? Então, tá no período ali de resfriado e tá com uma tossezinha chata. Pode ser uma tosse com secreção ou uma tosse sem secreção. A planta de referência, pensando aqui em óleo essencial, é o Eucalyptus globulus. E eu trouxe o Eucalyptus globulus porque eu quero mostrar uma outra forma da gente buscar informação sobre a utilização, que é o uso tradicional reconhecido. A gente viu os estudos clínicos, 2 casos em que a gente se baseou em estudos clínicos, e aqui eu queria mostrar um documento oficial que comprova, né, que sustenta e que a Anvisa, o Brasil, aceita como comprobatório de uso tradicional reconhecido. Então, estou falando do eucalipto, a parte utilizada é a folha e o processo é destilação a vapor. Nesse processo de destilação a vapor, a gente vai ter mais ou menos aí 85% de 1,8 cineol, que é uma molécula aromática, também chamada de eucaliptol. Bom, quanto antes tratar a tosse, melhor, né? A gente consegue interromper ou prevenir um ciclo de tosse. E esse é o documento da EMA, é uma monografia da Agência Europeia de Medicina para essa espécie, para outras espécies de eucalipto, mas essa é a mais estudada, a glóbulos. Se a gente pensar em seleção genética de sementes, de controle de qualidade, etc., o Eucalyptus globulus é o que está lá na ponta. E na monografia vão vir várias informações, a gente tem acesso gratuito a essas monografias, e a Anvisa traduziu todas essas monografias para o português. Então, a gente também tem acesso às monografias traduzidas para português. Tem vários tópicos, e um dos tópicos aqui é a indicação terapêutica. Eucalyptus globulus, o uso é com base no uso tradicional reconhecido. Aqui a gente tem traduzido. Então, para a indicação 1, medicamento tradicional à base de plantas para alívio de tosse associado ao resfriado. A indicação 2, porque muda a forma de utilização. A indicação 2, ela vai trazer um outro contexto, que é para alívio sintomático da dor muscular localizada. Tá? Então, a gente sempre tem que ver isso também, qual que é a indicação e a forma de uso para aquela indicação. Uma das formas aqui, ó, vejam, destacado lá, é a forma de utilização nesse derivado, óleo essencial. E aí eu trouxe o que a EMA aponta de uso tradicional reconhecido para a utilização, por exemplo, do óleo essencial. Ó, inalação, adolescentes, adultos e idosos, dose única, até 3 a 8 gotas por 200 para cada 250 ml de água em ebulição, 3 vezes ao dia. Então, a gente consegue utilizar os dados de uma monografia oficial europeia, que é reconhecida pelo Brasil, pela nossa agência sanitária, né, que é a Anvisa, como um documento comprobatório de uso tradicional reconhecido. Os mecanismos de ação aí para eucalipto na tosse, eles ainda não são bem
conhecidos, né? A gente tem uma certa limitação ainda nesse entendimento de mecanismo, mas provavelmente tem uma relação com a atividade mucolítica, broncodilatadora, antibacteriana e antiviral e anti-inflamatória. Só tomem cuidado com essa atividade antibacteriana e antiviral, porque é muito comum a gente ouvir que praticamente todos os óleos essenciais têm uma ótima atividade antibacteriana e antiviral. Só que muito cuidado, né? Lá no nosso curso, na nossa formação UFCA, eu vou falar com mais detalhamento sobre isso. Assim, a gente tem estudos in vitro, que é um método bem diferente de quando utiliza esse óleo essencial, né, por inalação ou outras formas aí, outras vias de administração. Então, essa atividade antibacteriana e antiviral, do ponto de vista clínico, para quase nenhum óleo essencial se sustenta, tá? Então, cuidado, porque às vezes as pessoas vão passando informações que são escutadas ali, mas que não tem uma base efetivamente científica do ponto de vista clínico. A gente tem estudos pré-clínicos que podem mostrar essas atividades, principalmente estudos com células. Mas tem uma série de aspectos ali que a gente acaba extrapolando essas informações. Então, só tomar cuidado, tá? Com essas atividades. Mas para eucalipto até tem uma outra atividade ali que é investigada. Diminuição da frequência de batimentos ciliares nasais e o tempo de transporte aqui mucociliar. E se a gente for seguir o que a EMA traz, né, uma forma de uso pode ser essa daqui. O paciente vai usar um recipiente de vidro, de cerâmica, de inox, vai colocar água fervente, pingar o óleo essencial lá dentro e vai cobrir com uma toalha. Essas fotos são só bonitas. Eu brinco que elas são bonitas, porque se tivesse tudo tampado não ia ter graça a foto, mas a gente tem que orientar o paciente a tampar totalmente esse recipiente, porque qual que é a ideia? A água fervente faz com que o óleo volátil, que é um óleo que tem um peso molecular, né? Ali as moléculas têm um peso molecular baixo, elas vão volatilizar e o paciente vai inalar esses compostos que se volatilizaram. Então, isso precisa estar bem tampado. Cabe ao profissional orientar adequadamente, tá? E óbvio, aqui a gente não está falando de contraindicação, interação medicamentosa, etc. Mas tem uma série de aspectos que vão precisar ser considerados aí, né? Febre, se tem expectoração purulenta ou não. Então, tem uma série de aspectos que, inclusive, a gente vai precisar encaminhar, né? Não utilizar o óleo essencial, muitas vezes encaminhar para uma avaliação médica se for necessário. Os óleos essenciais, por exemplo, o eucalipto pode causar irritação no olho, menta piperita, né? Alguns que têm aí cineol, que tem mentol, etc., podem causar irritação dos olhos. Então, a gente sempre orienta a tirar a lente, tirar o óculos e fazer o processo com os olhos fechados. Cuidado com criança, com pet perto, etc. E a Anvisa, ela permite a comercialização do óleo essencial de eucalipto como um fitoterápico no mercado industrializado. Então, isso é proposto, né, pela literatura sanitária. Eu deixei aqui as informações para vocês e a gente vai encontrar um produto no mercado industrializado que tem um registro simplificado para óleo essencial de eucaliptus glóbulos, tá bom? Tanto para via oral quanto para a via inalatória. E aí eu fiz uma proposta aqui de como a gente traduz essas informações, vejam. Então, foram 3 formas diferentes aí de utilização. Então, aqui o óleo essencial de eucaliptus, glóbulos, folha, método de extração, destilação a vapor e modo de utilizar. Em uma bacia de cerâmica, inox, vidro, colocar 250 ml de água fervente, pingar 5 gotas, que é de 3 a 8, né? Do óleo essencial, inalar o vapor evaporado com a ajuda de uma toalha para evitar a saída dos vapores. Então, a gente explica para o paciente que tem que tampar bem, né? Para maior conforto, mantenha os olhos fechados, realize a inalação 3 vezes por dia. A gente pode definir os horários também por tanto tempo. Certo, pessoal? Dúvidas? Temos dúvidas? Como estamos? Já estamos no finalzinho, hein? Vamos lá. Oi, Letícia. Seja bem-vinda. Nesses casos, a habilitação em fitoterapia permite a prescrição? Ótima pergunta. Já vi que você é nutricionista. Ó, habilitação em fitoterapia, para você que é nutricionista, não vai permitir esse uso por inalação. Só por via oral. O que for por via oral, você consegue prescrever habilitado em fitoterapia. Se você já é habilitado em fito, você precisa de uma formação de 60 horas, no mínimo, apresentar essa documentação para conseguir habilitação em aroma também. Aí você consegue trabalhar com inalação, com uso tópico, com outras vias de administração,
tá bom? Se você não tiver ainda habilitação em fito, aí você precisaria de uma formação pelo menos de 120 horas em aroma para apresentar essa documentação, esperar ali, né, a avaliação do sistema CFN-CRN para prescrever por diversas vias de administração, ok? Bom, vamos ver se tem mais alguma dúvida, se não, avançamos. Então, vamos lá. E já que vocês falaram aí em habilitação, deixa eu comentar com vocês rapidinho sobre a nossa formação completa em aromaterapia. A gente está com um lançamento, né, com preços mais acessíveis. A gente tem uma formação de 120 horas, é uma carga horária de 120 horas, então serve, por exemplo, o nutricionista que não tem habilitação ou que tem a habilitação em fitoterapia, lá para conseguir a habilitação em aromaterapia. Totalmente online, mas a gente tem um encontro presencial ao vivo para falar sobre atendimento clínico na prática, e a gente aborda desde dos aspectos ali iniciais, né, de abordagem, de anamnese e a prescrição em si. Com bastante antecedência a gente combina essa data. Nós temos aí um módulo por semana sendo liberado, o acesso é por 2 anos, então vocês conseguem ficar ali, né, por muito tempo estudando, revisitando as aulas e acompanhando também as novidades que a gente vai colocando se tiverem atualizações. Tem material de apoio, são mais de 80 aulas. Que mais? Tem um mini livro que vocês vão receber depois de 30 dias da compra, com alguns chás medicinais para ansiedade e insônia, porque a fito também pode complementar de uma forma bem interessante, né, ampliar bastante nessas abordagens terapêuticas. Vamos também liberar ali um caderno de exercícios com estudos de casos para vocês também praticarem, e uma aula bônus com uma convidada surpresa para complementar essa formação. Tá? Então, é um curso bem amplo. Na verdade, a gente chama de FCA, porque é uma formação completa em aromaterapia. São vários módulos. Depois eu mostro para vocês ali o que a gente tem, mas tem bastante coisa. Temos hoje, né, como lançamento, uma condição especial aí de 12 parcelas de R$ 78,51, ou para quem pensar, né, no investimento à vista. A gente tem esse valor de 782. Não sabemos se nós vamos manter por muito tempo esse preço, porque difícil uma formação completa em aromaterapia por esse valor. Se vocês forem olhar, né, boas formações, elas estão muito acima disso. Então, se vocês tiverem interesse, se for uma área que vocês gostam de estudar, que vocês querem ampliar aí as abordagens terapêuticas, sair, né, dos tratamentos convencionais, que nem sempre estão dando conta ali das demandas, nós temos uma boa parcela da população que tem interesse em buscar profissionais que dominem a aromaterapia, que tenham segurança, né, e tenham conhecimento científico para isso. Então, é interessante, né, é um curso bem interessante. É um curso que tem uma base no modelo biomédico em saúde. Então, é esse estilo de aula que vocês vão ter. A gente não fala sobre aspectos vibracionais, aspectos energéticos, porque isso vem de uma outra terapêutica, de um outro paradigma em saúde, medicina tradicional chinesa, Ayurveda, e são outras formas, outras racionalidades em saúde que a gente não vai conseguir contemplar com esse modelo biomédico, tá bom? Então, é nesse esquema que vocês viram aí da aula. Tem as informações aqui embaixo, a produção colocou aqui, né? Mas também tem lá pelo meu, se vocês não conseguirem, pela bio do meu Insta, @Sula de Camargo, vocês conseguem também acessar, tá? Deem uma olhada com calma. Eu vou só fechar aqui acessórios e depois, para quem quiser, eu mostro ali todos os detalhes dos módulos que nós temos no curso. E quando a gente fala... Ótimo, tem aí. Quando a gente fala em acessórios, os acessórios podem agregar mais valor, trazer um diferencial, mas a gente só vai ter que tomar cuidado para tentar usar acessórios que vão ao encontro das metodologias que foram estudadas lá nos estudos clínicos, para a gente tentar ficar mais próximo possível, né, do modelo daquele estudo. Então, por exemplo, eu falei das gases, que nós poderíamos substituir, por exemplo, por um aroma stick. Vejam, esse é o aroma stick. Tem um mais chiquetozinho aqui à esquerda, que é de vidro e tem toda essa estruturinha metálica, e tem o mais simplesinho, mais baratinho, que é o de plástico. Os dois vão funcionar da mesma forma, tá? Dentro tem um refil, onde a gente coloca o óleo essencial, encaixa lá dentro, e a pontinha, aqui esse douradinho e aqui esse branquinho, né? Aqui, eles vão ter os furinhos e que o paciente faz
a inalação, né, de acordo com a sua orientação, ele vai colocar próximo ao nariz, não é dentro, né, do nariz, e ele vai fazer a inalação. Então, por exemplo, aquele estudo com a gaze a 5 centímetros do nariz, a gente consegue extrapolar para esse tipo de acessório, tá? Mas tem outros estudos de outras formas, a gente tem vários acessórios aí, os aromatizadores de cerâmica, os que esquentam um pouquinho, mas não muito, não chegam a interferir ali na qualidade, né, na estrutura do óleo essencial. Tem os aromatizadores de cerâmica que não esquentam, também em alguns casos a gente consegue utilizar. Alguns estudos utilizam aqui os inaladores, não ultrassônicos ou ultrassônicos, tá? A gente só tem que tomar cuidado quando não for ultrassônico, que o óleo essencial ele pode corroer, derreter o plástico. Aí existem algumas estratégias, ou usar algodão com óleo essencial, ou usar uma gaze com óleo essencial. Essa técnica que a gente viu, né, dos recipientes aí, tampando e fazendo a inalação. Os difusores de ambiente, tem vários estudos que utilizam os difusores de ambiente e às vezes com o ventilador direcionando aquele fluxo do óleo essencial que sai. Tem estudo com óleo essencial, principalmente para sono, em que eles fazem um processo de temporização. Então, libera tanto tempo, para, libera tanto tempo, para. E aí, aqueles com esse esquema de programação podem ser interessantes também. Tem uns caríssimos e tem os mais em conta, bem mais acessíveis, inclusive com essas programações. E os outros mais simples que vão liberar ali no ambiente. Então, a gente vai tentando reproduzir como aquele estudo foi feito. Quantidade de água, quantidade de gotas do óleo essencial, quanto de distância esse difusor vai ficar perto do paciente e assim por diante. Colar, difusor, pouquíssimos estudos usam, né, o colar difusor. Geralmente aqui em gestantes, em trabalho de parto. Uma outra situação a gente vai ver o colar difusor, porque geralmente eles são mais longos, vão estar mais distantes. A gente pode até dar uma encurtada, pensar numa estratégia, dependendo do estudo, a gente acaba extrapolando. Tem uns que parecem umas joias aqui, de tão, né, bonitos, e os materiais também. Dentro tem um refilzinho, e a gente coloca o óleo essencial lá. Tem alguns colares que, para essa utilização aqui, não são tão interessantes, porque, na verdade, eles são mais para transportar ou para um momento ali de uma situação aguda que precisa fazer a inalação, você tira a tampinha e usa. Mas para uma exposição ali contínua, aí a gente pensaria nesses outros que já tem ali o refilzinho, né, exposto. Tem alguns estudos que utilizam óleo essencial numa toalhinha colocada em cima de um travesseiro, principalmente voltado para melhora de sono. Às vezes pinga o óleo essencial no algodão e coloca debaixo da fronha. Então, tem uma série de possibilidades aqui. A gente sempre toma muito cuidado para orientar o paciente a pingar direto na fronha. Por quê? Os óleos essenciais, eles costumam ter cores bem clarinhas, mas tem óleos essenciais que podem ter uma coloração mais escura. E, às vezes, o óleo essencial está já com um carreador, e o carreador vai manchar, pode manchar, porque é um óleo fixo, ele pode manchar a fronha. Então, eu brinco, pega ali uma fronha de 1.500 fios, caríssima, nem existe, né? Mas, assim, uma fronha caríssima, de 5 mil reais, e o paciente vai pingar ali aquele óleo com carreador, vai manchar, vai estragar essa fronha. Então, a gente tem que saber também o que está sendo prescrito. E uma das estratégias é colocar a toalhinha, isso é usado em estudo clínico, ou pegar a bolinha de algodão, colocar abaixo da fronha. Tem várias técnicas aqui para utilizar esses acessórios. A gaze, que nós já vimos, também é bem comum em estudos. A bolinha de algodão também presa na roupa, isso também é bem comum. E a gente tem, por exemplo, as máscaras, né, para dormir, que são estratégias também para pingar o óleo essencial na parte de fora e o paciente ter o contato ao longo da noite, principalmente para melhora de qualidade de sono, tá? Então, são algumas estratégias. E estamos já nos minutos finais da nossa aula. O nosso teto aqui era 1h30, né? Então, a gente está fechando. Deem uma olhada, se vocês tiverem interesse nessa formação completa em aromaterapia. A gente está chamando de FCA. Tem uma carga horária muito boa, de 120 horas. Não é só para o nutricionista, é que aqui estamos em maioria entre nutricionistas, mas outros profissionais são muito bem-vindos e serão contemplados também nessas formações. Não é voltado especificamente para o nutricionista.
A gente tem, para quem comprar agora, né? As inscrições elas já estão abertas. Para quem comprar agora, os primeiros 2 módulos já são liberados até o final da semana. Então, já pode começar aí a estudar. Depois, cada semana, nós temos a liberação de outros módulos. Tem uma formação, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Aqui é bem bonitinha a área do aluno, tá separadinha por módulo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês o site. Esse trechinho, ó. Então, vamos lá. Boas-vindas, né? Vou falar um pouquinho com vocês lá e vou falar um pouco da história, o que é aromaterapia, o que são os óleos essenciais, qual que é a relação com a fitoterapia, política nacional de PIX, lá falando de aroma. Para o nutricionista, a gente tem uma aula específica de resolução, as principais escolas de referência. O que mais? Vamos rolar lá para baixo um pouquinho. Os itens 4. Deixa eu ver. Peraí. Jéssica, você consegue rolar para mim aí? Deixa eu ver se eu sair dessa... Eu acho que eu consigo... Deixa eu ver. Foi. 4. Item 4. Vamos ver se rodou. Foi. Item 4, produção de moléculas aromáticas, quimiotipo, química orgânica, isso aqui é super importante, volatilidade, solubilidade, densidade, de onde vêm esses óleos essenciais, como que as plantas produzem, qual que é a diferença de óleo fixo e óleo volátil, nomenclaturas e quimiotipos, para aroma isso influencia bastante, né, o quimiotipo, às vezes é a mesma nomenclatura botânica, mas a gente tem uma concentração de uma das moléculas aromáticas ali, né, diferentes. Então, rosmarinos officinalis, quimiotipo cineol, quimiotipo verbenona e assim por diante. Famílias de compostos dos óleos essenciais, então a gente vai falar dos monoterpenos, sesquiterpenos, diterpenos, compostos oxigenados, etc. Métodos de extração, isso daqui faz bastante diferença, entender esses métodos aqui de extração. Cromatografia gasosa com espectrometria de massa, esses laudos, como que a gente interpreta esses laudos? Para que eles servem? Como que a gente avalia ali esses laudos? Então, tem uma aula sobre isso. Fisiologia das vias de administração, vamos falar sobre formas de uso para via oral, para uso tópico, inalação, vamos trabalhar todos esses aspectos também de segurança. Falar sobre os carreadores, quem são, como eles são utilizados, controle de qualidade, segurança, como que está a legislação para comercializar esses óleos essenciais. Temos um gargalo importante nessa legislação, isso é um ponto importante. E aí a gente entra em aspectos voltados para a prática clínica mesmo. Então, óleos essenciais na enxaqueca, na ansiedade e sono, sempre passando pelos aspectos gerais, fisiopatogênese, e aí entramos nos óleos essenciais. Vejam, para ansiedade e sono, vários óleos essenciais são apresentados, e se a evidência é interessante ou não, porque muitos desses óleos, as evidências não vão ser interessantes, tá? Então, eu falo isso também lá na nossa aula. Estresse e fadiga, dor, acne, herpes labial, onicomicose, sistema respiratório, principalmente para esse contexto, né, que a gente viu aí. Artigos para leitura, aí a gente vai falar um pouquinho sobre saber popular e evidências científicas, vamos desmistificar alguns aspectos e fechamos lá o último bloco falando sobre os estudos de caso, apresentando esses estudos de caso para vocês. E aí tem aula bônus, que vai complementar essa formação também, tem o caderno de exercícios com os estudos de caso, a nossa aulona que nós vamos ter aí ao vivo para discutir, né, esses aspectos do atendimento clínico. E é um curso bem robusto, né, a gente também tem lá um canal para tirar as dúvidas, então a gente consegue aos pouquinhos auxiliar também vocês nesse processo de aprendizado voltado para a aromaterapia, tá bom? Bom, pessoal, então, ó, o link tá aí, quem tiver interesse, lá na bio também vocês conseguem acessar o link do curso. Obrigada por vocês estarem aqui, obrigada pela atenção. Para receber o material, então, em breve, né, nos próximos dias vocês vão receber lá pelo WhatsApp, então não saiam ainda do WhatsApp, a gente só vai mandar essas informações principais, fiquem tranquilos.
mas o WhatsApp é importante para ter um canal aí de comunicação com vocês, tá bom? Obrigada, Val, obrigada pelo carinho. Bons estudos e a gente se encontra em outros cursos. A gente se encontra aí em outras aulas, tá bom? Um abraço.